Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diário. Cor litúrgica, verde. 34ª semana do Tempo Comum. Quarta-feira. Primeira leitura. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, o rei Baltazar ofereceu um grande banquete aos 1000 dignitários de sua corte, tomando vinho em companhia deles. Já embriagado, Baltazar mandou trazer os vasos de ouro e prata, que seu pai Nabucodonosor tinha tirado do templo de Jerusalém, para beberem deles o rei e os grandes do reino, suas mulheres e concubinas. Foram, pois, trazidos os vasos de ouro e prata, retirados do templo de Jerusalém, e deles se serviram o rei e os grandes do reino, suas mulheres e concubinas, bebiam vinho e engrandeciam seus deuses de ouro e prata, de bronze e ferro, de madeira e pedra. Naquele mesmo instante, apareceram dedos de mão humana que iam escrevendo, diante do candelabro, sobre a superfície da parede do palácio, e o rei via os dedos da mão que escrevia. Alterou-se o semblante do rei, confundiram-se suas ideias e ele sentiu vacilarem os ossos dos quadris e tremerem os joelhos. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, e este lhe disse: És tu Daniel, um dos cativos de Judá, trazidos de Judá pelo rei, meu pai? Ouvi dizer que possuis o espírito dos deuses, e que em ti se acham ciência, entendimento e sabedoria em grau superior. Ora, ouvi dizer também que sabes decifrar coisas obscuras e desvendar assuntos complicados. Se, portanto, conseguires ler o escrito e dar-me sua interpretação, tu te vestirás de púrpura, e levarás ao pescoço um colar de ouro, e serás o terceiro homem do reino. Em resposta, disse Daniel perante o rei: Fiquem contigo teus presentes e presenteia um outro com tuas honrarias. Contudo, vou ler, ó rei, o escrito e fazer-te a interpretação. Tu te levantaste contra o Senhor do céu, os vasos de sua casa foram trazidos à tua presença e deles bebestes vinho, tu e os grandes do reino, suas mulheres e concubinas. Ao mesmo tempo, celebravas os deuses de prata e ouro, de bronze e ferro, de madeira e pedra, deuses que não veem nem ouvem, e nada entendem, e ao Deus, que tem em suas mãos tua vida e teu destino, não soubeste glorificar. Por isso, foram mandados por ele os dedos da mão, que fez este escrito. Assim se leu o escrito que foi traçado: Mani, Tessel, Parsim. Esta é a explicação das palavras: Mani, Deus contou os dias de teu reinado e deu-o por concluído. 27 Tessel, foste pesado na balança, e achado com menos peso. Parsim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Lua e sol, bendizei o Senhor. Astros e estrelas, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor. Brisas e ventos, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Fogo e calor, bendizei o Senhor. Frio e ardor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Permanece fiel até a morte, e a coroa da vida eu te darei. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo mais segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas, que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Homilia diária. A perseguição é resultado da sua entrega a Deus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas, que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Lucas 21,12-16. Palavras duras, palavras fortes, porque falam da perseguição. A perseguição contra os cristãos atravessou estes 2000 anos de história. Nunca houve um momento no qual o ser de Cristo não tenha provocado uma ruptura com estruturas mundanas, e isso tenha gerado perseguição. Não houve. A Igreja sempre enfrentou o drama da perseguição. As perseguições, na verdade, são o prolongamento do destino de Cristo. Porque, você sabe, nosso Mestre e Senhor foi perseguido e morto. E nós somos essa continuação, se vivermos como Jesus viveu. Então, a perseguição faz parte da vida do cristão porque ela nos revela o estilo de vida de Jesus, ela é a continuidade da vida do nosso Senhor, do destino de Cristo. A perseguição não ficou lá atrás, como eu falei, ela é contemporânea. Vez ou outra, vemos se apresentar na sociedade tentativas de calar a voz do Cristo, de matá-lo, de aniquilá-lo e tirar o cristianismo do meio da sociedade. A perseguição faz parte da vida do cristão porque ela nos revela o estilo de vida de Jesus. O mundo de hoje, marcado pelo poder, pelo prazer, pela ostentação, pelas aparências, não tolera Cristo com os seus valores que se contrastam com tudo isso. Só que, para testemunhar Jesus Cristo no mundo, isso deve ser feito com muita humildade e com muita força interior, tanto que Jesus diz: não preparem a vossa defesa, porque eu darei palavras acertadas. O testemunho de Cristo, no mundo de hoje, faz-se com muita humildade, com força interior, e não com gritos, com ofensas, com violência verbal e outras armas que pertencem aos ignorantes e incrédulos. Não precisamos disso. A apologética ou a defesa da fé não é ostentar teologicamente nosso conjunto de crenças, e sim fazer brilhar Cristo, para que o mundo veja que ele é uma pessoa e não um emaranhado de conceitos e de ritos. Lembremos que os cristãos são os que sofrem a perseguição, não nos esqueçamos disso, e não são aqueles que fazem a perseguição. Muito cuidado para não estarmos perseguindo o próprio Cristo e a sua igreja, como fazia Saulo antes de encontrar-se com o Senhor, fazia essas atrocidades com as comunidades primitivas, e olha que ele tinha nas mãos cartas de recomendação. Ninguém tem o aval para perseguir ninguém, sofremos a perseguição, se nos configuramos a Cristo, porque, se nos desfiguramos de Cristo, nos tornaremos perseguidores dos nossos irmãos. Que Deus nos ajude com a sua graça. Sobre todos vós deis a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.